Boa noite, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Não Durma e hoje nós estamos acompanhados deles, os gritos dos condenados que ecoam nos vossos ouvidos. Ouçam, ouçam. Muito cuidado com os condenados. Pessoal, eu tô um pouco sumido, né? Acho que vocês notaram. É bastante correria as coisas, mas estamos voltando aos poucos, não é mesmo? Estamos aí. Tô testando misturas novas, dissonâncias, como vocês estão ouvindo aí. Enfim, as edições estão rolando soltas, então bastante projeto que a gente tá tocando aí. E o meu, como sempre, eu deixo um pouco de lado, né? Mas enfim, sempre que der, eu vou vir aqui postar uma historinha. Hoje vai ser um conto um pouco mais longo, espero que vocês gostem. E é isso. Quem sabe a gente já, enfim, tenta postar mais aí pra vocês. Eu sei que tem uma galera nos comentários que fica pedindo, né? Que sente falta, né? Eu também sinto falta de gravar pra cá. É que realmente é a rotina, né? Sabe como é? Sabe como é a vida. Mas é isso. Não vou ficar de enrolação, não, tá? A gente tá. O Instagram tá um pouco parado e tudo mais, mas reforçando pra vocês que a gente tem o Contos Noturnos, né? Que tá rolando, tá soltando EP toda semana. Essa semana já vai ter mais agora. Né, eu e o meu querido Jack. E. Bom, segue a gente lá também. Dá pra dar aquela moral, tá? E é isso. Eu espero que vocês gostem do EP de hoje. Prometo que não vou sumir, tá? Eu posso até ficar um tempo sem postar, mas eu não vou sumir. É isso. Uma lição que meu pai me impunha em todas as oportunidades era: se você quer algo, você tem que estar disposto a merecer. Potes de biscoito em balcões altos eram uma de suas lições favoritas quando eu era mais nova. Mais recentemente, ele comprou um carro velho e me disse que se eu conseguisse consertá-lo, seria meu. Unhas cheias de graxa e nós nos dedos machucados não eram exatamente o tipo de fantasia que eu tinha sobre o ensino médio quando brincava de princesa, mas as horas gastas xingando parafusos e revisando manuais com eles são tesouros que eu guardo com carinho. Encontre um jeito de conseguir o que você precisa, para você poder ter o que você quer. Ele era assim, sempre insistente na minha independência. Eu suponho que ele tivesse medo de que eu encontrasse uma versão mais jovem dele mesmo, mundo afora, e como a minha mãe, fosse tímida demais para rejeitar as investidas. Papai se esforçou muito para consertar as coisas depois que a mamãe escapou do que nós pensávamos chamar de família. Ele nunca pretendeu obrigá-la a fazer algo que ela não queria. Ele achava que ela estava feliz. Feliz por ser a sua esposa e por ser a minha mãe. Mas ela não estava e, assim que viu a oportunidade, ela partiu. Papai tem medo de que eu seja como ela, com medo demais de cometer um erro para fazer as minhas próprias escolhas, com medo demais de dizer a ele o que eu queria, com medo demais de dizer como eu me sentia. Visões de uma camponesa condenada ao serviço de um rei arrogante provavelmente coloriam o seu reflexo no espelho do banheiro com um tom sombrio de azul. Por isso, eu sempre me esforçava para mostrar a ele que eu estava feliz, que era forte e que eu o amava. Eu queria mudar a forma como ele se via, pintar o espelho com todas as cores do arco-íris, como o vidro tingido de uma igreja honrando um santo. Eu queria que ele se libertasse dela e queria o mesmo para mim. Papai nos fez mudar muito ao longo dos anos, caçando trabalho onde quer que encontrasse. Amizades fora da família sempre foram passageiras, e eu criei o hábito inconsciente de manter uma distância confortável de pessoas novas. Não se apegue demais.
Uma regra autoimposta que trancava lágrimas atrás dos olhos vítreos, enquanto assistia a todos desaparecerem pelo espelho retrovisor, reduzidos a apelidos e grupos de mensagens raramente visitados. Mamãe costumava dizer que eu seria uma excelente viúva. Uma farpa terrível nascida do que certamente era a sua própria fantasia. O estoicismo não fazia parte do meu vocabulário, mas, ainda assim, formava uma correnteza que me arrastava para a obscuridade social. Então, quando nós nos mudamos para os arredores tranquilos de uma cidade no sopé das montanhas da Califórnia, eu me rendi novamente ao mal-estar do pessimismo e tirei o melhor proveito do que havia. Ir bem nas aulas, fazer novos amigos e garantir que o papai soubesse que estava tudo bem, sem desejos e sem vontades. Mas algo aconteceu naquela escola que nunca tinha acontecido antes. Eu conheci alguém, uma garota estranha e brilhante, cuja campanha de otimismo me levaria à ruína. Que me seguia depois da escola falando sobre o seu novo romance favorito, apenas para perceber tarde demais que estava no ônibus errado. Cuja mochila estava tão cheia de broches, botões e chaveiros que ela se tornava um sino de vento ambulante quando estava atrasada para a aula. Ela era distraída e muitas vezes rude, mais por acidente do que por qualquer outra coisa. Sempre entusiasmada e sempre sorrindo. Ela era como um portal para cada canto estranho da escola e, antes mesmo de eu almoçar no meu primeiro dia, eu já havia sido apresentada a todos eles. Amigos nunca vieram tão rápido para mim. O comportamento dela, brilhando sobre minha expressão pétrea, certamente enganava as pessoas, fazendo-as pensar que eu era mais sociável do que eu realmente era. Uma estrela que conseguia fazer um asteroide brilhar. Meus muros e armadilhas habituais foram dissolvidos por sua determinação desajeitada e persistente. E, ainda que eu pudesse reconstruir o reino que eu fiz para o meu pai, ela se entronizou como uma nova governante no meu mundo. Eu estava desenvolvendo sentimentos por ela que eram estranhos para mim. Um desejo desconfortável de proximidade que colocava cada parte da minha convicção infantil em questão. Meses se passaram e na minha crise de tradição eu não reivindiquei nada. Os dias ficaram longos e o primeiro dia de verão trouxe consigo notícias terríveis. Estávamos nos mudando de novo. Ele nunca me disse o porquê. Aquela estada fora mais curta do que qualquer outra. Apenas alguns meses haviam se passado e caixas ainda estavam fechadas pela casa. A frustração que esse desenraizamento repentino ferviu dentro de mim e pela primeira vez nós brigamos. A ação estúpida e impensada de uma criança sendo rasgada ao meio. Seus olhos se arregalaram em choque quando a minha pequena revolução começou e endureceram com raiva enquanto ela continuava. Em algum momento eu disse que eu o odiava. Eu não queria dizer aquilo. Eu apenas não tinha palavras para o que estava vivenciando e nem paciência para explicar. Eu só queria que parasse. Não tenho palavras para a mudança em sua expressão. Devastação é pouco perto do lodo da angústia que emanava dele enquanto ele agarrava a borda do balcão. Ele não falou depois disso. Apenas me deixou devagar com todo o sentido de um bebê gritando. Quando eu terminei, ele apenas se levantou e caminhou para o quarto. Eu nunca me senti tão inútil em toda a minha vida quando eu vi os seus soluços abafados por trás daquela porta. Eu não estava pronta para pedir desculpas, nem disposta a ouvir mais sofrimento imerecido. Então eu peguei as minhas chaves e dirigi. O ronco do motor sobre o qual havíamos trabalhado não fez nada para limpar a minha visão embaçada. Eu não parei para escolher uma direção. Não ousei pensar além do alcance dos meus faróis. As curvas acentuadas das estradas da montanha acalmaram as minhas dores, sem nome, enquanto eu balançava de um lado para o outro,
nos ritmos das linhas amarelas sinuosas. Cicatrizes brancas e frias de visibilidade conjuravam árvores como imitações opacas de suas contrapartes diurnas. Demorou muito até eu parar naquela curva, sem me impor onde estava o que eu pretendia. A sorte nunca me favoreceu, e aquela noite não foi diferente. Porque o erro mais grave da minha vida curta foi olhar para o que estava além da beira da estrada. A estrada em ruínas estava parcialmente coberta pelo mato. Se algum veículo tivesse passado entre os arcos entrelaçados de manzanita, teria sido há muito tempo. Brotos de vida surgiam de fissuras no concreto fosco que a conectava à rodovia. Mudas desesperadas, tufos de grama e dentes de leão persistentes brotavam das ravinas irregulares. Mas foi o que estava logo além do túnel de galhos marrom avermelhados que fixou uma ideia singular em minha mente. Eu acho que eu sei onde estou. Um porão enorme ficava a uma certa distância entre os arbustos. Barras de metal altas torcidas em padrões extravagantes em torno de 2 relevos de águia que centralizavam cada folha do portão, mantidas fechadas por uma grossa corrente de ferro, presa por um cadeado de fabricação desconhecida, deixado aberto. Não muito tempo atrás, um ponto de intriga em particular circulava em um canto pouco frequentado da escola local. Eu o encontrei na biblioteca. Seus detalhes foram perdidos pela minha mente atordoada enquanto aquela garota se encostava no meu braço em um falso sono. O narrador da história, para seu crédito, a recitou com eloquência, sem se incomodar com a exibição do desespero dela. Pelo que eu lembrava, era a história de um poço dos desejos. Conforme contado, um jovem adquiriu uma pequena casa no alto das montanhas acima da cidade. Dizia-se que apreciava a solidão dos pinheiros e fez seu ninho o mais longe possível dos problemas do mundo. Mas o jovem era pobre além da compreensão, vivendo de coelhos abatidos com pedras e de peixes tirados do rio. Muitas vezes ele era visto implorando por sobras nas ruas lamacentas no inverno, ou vendendo pirita para autoproclamados garimpeiros na primavera. Ele era conhecido por todos na cidade do seu tempo como um indigente fora dos padrões e, como resultado, era lembrado por poucos. Um dos poucos amigos verdadeiros do homem recebeu uma raridade pelo correio. Uma carta endereçada a ele por seu querido amigo na montanha. Ela dizia o seguinte: há um anjo no meu poço. Ele me ofereceu ouro, prometeu-me a morte, alcançou meu coração e roubou meu fôlego. Há um anjo no meu poço. A mesma linha se repetia tantas vezes quanto o papel permitia, e quando o seu amigo foi verificar a montanha, encontrou uma visão tão estranha que confundiu seus sentidos. O quanto antes fora uma pequena casa em ruínas na crista da montanha, tornara-se uma mansão fabulosa. Paredes douradas em branco e ouro, jardins de fartura e quartos mobiliados como um castelo. Seu amigo estava bem vestido e lhe ofereceu o que foi descrito como a coleção mais frívola de brandy refinado que alguém já vira. Quando ele perguntou como o homem conseguira a riqueza incrível em exibição, recebeu apenas uma dispensa brusca. E quando foi em busca do poço que outrora adornava a propriedade, tudo o que encontrou foi um vasto campo de vegetação rasteira e um círculo de pedras do rio abaixo. O homem na montanha morreu velho, feliz e sem herdeiros. Deixara tudo o que tinha para os filhos dos seus amigos na cidade abaixo. Uma história de desejo realizado e uma vida desprovida de carências. A perspectiva de ver o lugar que inspirara a lenda local tirou a minha mente do seu miasma paradoxal. Eu peguei minha lanterna no banco de trás e parti para a escuridão. Desejos e convicções conflitantes caindo tão facilmente quanto a corrente ao redor do portão. As dobradiças gritaram quando eu empurrei uma das folhas. A idade dificultava o movimento e, pelo brilho da lanterna, vi pequenas nuvens de ferrugem caindo como um pó fino em uma poça avermelhada de decadência. Peguei a lanterna
e escorreguei entre as folhas do portão. A estrada de acesso era longa e escura, serpenteando em direção ao topo da crista. Mas o alívio da minha aventura era potente e me levava adiante como um vento quente na primavera. A manzanita permanecia como paredes espessas de galhos que se estendiam, arregando-se a estrada enquanto eu subia. Mais de uma vez eu pensei ter ouvido algo se movendo nos arbustos, mas assim que eu parava, o silêncio caía entre os galhos. Muitas vezes me perguntei por que eu tinha saído do carro. Por que não voltei ao primeiro sinal de perigo à espreita no escuro? Em cada momento, porém, a resposta era clara. Eu também queria meu desejo realizado. O caminho pela estrada parecia ter quilômetros de extensão, e quando eu cheguei ao topo, minhas panturrilhas doíam e minha respiração estava curta. O trecho final de concreto quebrado era íngreme, forçando-me a andar nas pontas dos pés enquanto atingia a crista. Parecia que até a estrada para a mansão fora feita para desencorajar convidados indesejados ou desesperados. E enquanto a minha pequena lanterna refletia contra os cacos de vidro que outrora preenchiam as grandes janelas, eu senti que era ambos. A mansão era uma ruína. O que era o segundo andar ou telhado havia desabado há muito tempo, no ventre do primeiro. Flocos de tinta flutuavam no ar noturno como mariposas descansando contra o revestimento da madeira podre. Enormes buracos entre as molduras esbotadas revelavam um interior arruinado. Pequenas perfurações estavam espalhadas pelas paredes restantes e cartuchos de espingarda vermelhos brilhantes sujavam o chão aos meus pés. Eu senti uma nítida decepção ao perceber que outra pessoa estivera ali recentemente. As qualidades oníricas da fábula local estavam sendo perdidas uma a uma enquanto se fundiam sem cerimônia com a realidade. Então eu continuei. A firmeza do solo sob meus pés oferecia garantia de que, ao caminhar ao redor daquela carcaça de horror arquitetônico, eu seria saudada apenas por uma extensão comum de terra. Mas, quando passei pelo último canto da mansão, absurdamente grande, eu vi a sua forma iluminada no limite do alcance da minha lanterna. Ali, atrás da casa, estava um velho poço de pedra surgindo de um mar de vegetação serrana. 2 postes quebrados, ennegrecidos pela podridão, estavam fincados na terra de cada lado da estrutura encrustada de líquen, sugerindo um telhado que outrora protegera as profundezas do céu. A visão daquilo pregou meus pés no chão. Um calafrio terrível percorreu meu corpo, solidificando as minhas articulações no meio do passo, enquanto meus olhos se fixavam na borda de pedra bruta. Nada mais estava perto dele. Pilhas de lixo descartado e madeira podre estavam espalhadas por toda a propriedade. Mas o mar de vegetação verde acinzentado ao redor do poço estava limpo. Era alheio ao seu entorno. Uma cena de reverência isolada entre os esquecidos. Eu fiquei lá por um longo tempo, paralisada pela estrada sombria que me levara até ali. Eu lutava para suprimir o meu próprio diálogo interno enquanto ele pronunciava palavras que eu desesperadamente não queria ouvir, mas que foram encadeadas de qualquer maneira. Há um anjo naquele poço. Compromissos são feitos muito antes de qualquer ação que tomamos. Regras ensinadas quando crianças, preconceitos que desenvolvemos à medida que crescemos. O compromisso é uma força orientadora que parece etérea, apesar de sua origem na lógica. Nossos cérebros animais buscam a continuidade, a preservação contra o definhamento do mundo. E assim, tomamos decisões muito antes do momento da necessidade chegar. Caminhar pelo longo e assustador caminho até aquela mansão, forçar o portão, fugir da melancolia de um sonho sendo roubado, um passo em direção ao poço. Os primeiros que vi foram os dedos, fluindo sobre a borda antes de firmarem a pegada na pedra. 1, 4, 8, 16.
4 mãos acinzentadas formavam uma bússola surreal na alvenaria, e, surgindo das profundezas, vinham mais. O movimento, quando as 2 mãos seguintes se ergueram do centro do poço, foi ascendente. Unidas em uma noção de prece, elas surgiram do poço. Uma locomoção absoluta e inabalável, como a quietude cintilante de um fluxo laminar. Elas se separaram e foram batidas uma contra a outra com força. O som como de um trovão me fez estremecer, e quando olhei para o poço, eu vi um casamento. O meu casamento. Eu estava lá. Um vestido vermelho esvoaçante envolvia a terra abaixo do altar, fluindo pelos degraus como um rio de cetim. Senti um puxão no meu braço e me virei para ver o meu pai, sorrindo enquanto se preparava para me conduzir até o altar. Era tão brilhante, tão quente, tão ferozmente divorciado da noite que eu deixara para trás, que parecia que o mundo havia virado sob os meus pés. Quando me virei para olhar o rosto dela, para absorver mais da visão, não era ela que eu via. Era o poço. Mais mãos em sua borda. Um botão firmemente tecido de nós de dedos e palmas espiando sobre o lábio. Os braços que produziram o trovão ainda erguidos no alto, unidos para sugerir um ser suplicando as estrelas. A vegetação roçava o topo das minhas meias. De alguma forma, eu havia me aproximado daquele poço. Dedos se abriam para fora, atrás do seu crânio amorfo, formando um ralo aterrorizante enquanto ele continuava a sua ascensão daquele poço escuro. Mais braços surgiram de baixo e agora 2 reverberações sacudiram meu crânio enquanto o mundo cedia novamente. O calor subiu por mim enquanto algo se contorcia sob o edredom. Um perfume como lavanda, pontadas agudas de êxtase, a pele coberta de suor descolando de si mesma apenas para se unir novamente. Sensações suaves em minhas palmas e entre as minhas pernas. Estávamos lá. Eu podia sentir. A excitação inundou meu peito enquanto eu imaginava a forma dela emaranhada à minha. Uma sarça sem espinhos. Um mistério não deixado à minha imaginação enquanto o quarto desaparecia e eu a via contra a torrente de lençóis brancos brilhantes. A culpa apunhalou a luxúria e eu me virei apenas para ver o poço. A coisa erguia-se alta sobre mim, a pedra ao alcance do braço. O terror me dominou quando a sua cabeça e peito começaram a florescer. Dedos e punhos se descascavam uns dos outros, revelando variantes cada vez menores, até que em cada estame repousavam mãozinhas gordinhas que só poderiam ter pertencido a um recém-nascido. Apoiado em seu crânio estava um isqueiro ornamentado, dourado e brilhando na luz distante da minha lanterna. Preso em suas costelas estava uma torre imaculada de cera vermelha e um pavio. Dedos estalavam contra as palmas em quase todas as direções. Uma demeritação rítmica, uma instrução que penetrou em minha alma. Acenda a vela. Todo o meu corpo tremia. A honestidade em sua insistência deixava clara sua intenção de me ferir. Mas o néctar da sua armadilha era inebriante. A promessa de tudo o que eu queria enviava calafrios pelo meu corpo que colidiam com um terror que subia em minhas entranhas. Eu alcancei a vela. Dedos tamborilaram em sua forma de antecipação. Meus dedos envolveram a cera vermelha e gentilmente a puxaram do seu peito. Ele estremeceu. Se de dor ou êxtase, eu permaneço incerta até hoje. Toquei o isqueiro. Ele caiu facilmente em minha palma. O tamborilar intensificou-se. Ondas de dígitos ondulantes rolaram sobre a sua silhueta vagamente humana. Estalos fervorosos formando uma canção de desejo e fartura. Eu risquei o isqueiro, a sua luz lançando sombras profundas que se flexionavam e fugiam como coelhos assustados. Eu levei a chama ao pavio e ele bebeu alegremente. De repente, a noite ficou inerte. Leves toques da chama eram a única fonte de movimento. A coisa estava mortalmente parada, congelada em sua dança estranha acima do poço. Um estalo agudo ecoou pela escuridão.
Seu som reverberou infinitamente em todas as direções, crescendo rapidamente com intensidade. A torrente tonal era opressiva e eu recuei, segurando firmemente a vela enquanto tentava cobrir os meus ouvidos. Uma nova impressão perfurou a minha mente e se gravou na escuridão atrás das minhas pálpebras. Quando essa vela se apagar, você morrerá. Então ficou quieto novamente. Quando abri os olhos, o mundo era branco. Nem o poço, nem a mansão estavam à vista. Então, o caos. Um furacão interminável de alegria, fome, dor, perda e terror. Cada segundo da minha vida estava sendo reproduzido em um ritmo nauseante que permanece doloroso de relatar. Sons se misturavam em distorções estridentes, cheiros se fundiam em um incenso vil e a minha visão era um borrão de formas e cores. Não foi me permitido perder nada. Por alguma maldição horrível, eu senti cada pontada de dor. Eu vi cada cena e agonizei com cada emoção. A sensação da cera vermelha derretida acumulando-se e fluindo sobre as minhas mãos era opaca e distante em comparação com a inundação interminável de informações de toda a minha vida. Então, tornou-se desconhecido. Uma vida que eu ainda não vivera passou por mim em tal velocidade que não houve tempo para habitar nada daquilo. A alegria deu lugar tão rapidamente à tristeza, e no instante seguinte, essa tristeza reverteu para a alegria. Um ciclo de chicote existencial, uma destilação doentia de experiência bruta. A chama da vela bebia a cera com fome. Pode ter levado horas ou dias até que eu finalmente conseguisse clamar para dentro da névoa opalescente de ruído e estática. Eu não quero isso. A minha boca não se movia, a minha carne tornara-se pedra testemunhando a era da minha própria existência. Por favor, apenas pare com isso. Palavras que abrangiam anos. Eu as segurava em minha mente, tentando desesperadamente bloquear o cheiro de amônia e o rosto estático do meu pai enquanto passava voando. Eu não queria isso, por favor. Um novo grito para marcar uma década. O rosto dela cheio de rugas. Uma onda de nostalgia e conforto. Meu tempo estava acabando. Uma série de estalos quebrou o estupor. Então ofereça-os. Eu não tinha mais nada em mente para resistir à oferta. Não precisava saber o que ele queria. Eu teria dado qualquer coisa para me livrar daquilo. Eu ofereço o que você quiser, apenas faça isso parar. O mundo voltou ao foco em um instante. Dei goles pesados de ar e desabei na vegetação. Prantos e gritos escaparam de mim em espasmos descontrolados enquanto eu lamentava uma vida que nunca vivera. Ele não me ofereceu tempo para o luto. Eu virei-me para o poço. A vela agora estava delicadamente equilibrada em sua borda. Nada além de uma cratera de cera mantinha o pavio de pé. A sua intenção ficou clara na minha mente, detalhando uma troca tão horrível que considerei deixar a vela seguir o seu curso e me poupar de suas garras. A oferta era minha liberdade, o preço, meu coração, o motor guardado no meu peito. Ele tinha fome dele, um desejo tão assustado e vasto que obscurecia as estrelas do céu. Mãos emergiram da vegetação mais perto do poço, com as palmas voltadas para cima. A chama saboreava suavemente o ar, seu pavio começando a inclinar-se. Uma decisão teria que ser tomada logo. Eu era um animal diante da sua própria morte e queria apenas uma coisa no mundo: permanecer viva mais um pouco. Arrastei-me para mais perto das palmas no chão, as minhas pernas fracas demais para me carregar. Seus dedos se flexionaram e rolaram enquanto me aproximava. A coisa acima balançava de um lado para o outro como uma árvore em uma tempestade. Movimentos que se tornavam mais febris quanto mais perto eu chegava. Fiquei de joelhos enquanto tocava o poço. A massa oscilante tremeu ao meu toque e inclinou-se sobre o corpo prostrado. Minhas mãos afastaram a vegetação ao redor, agarrando meus ombros e arqueando as minhas costas, forçando meu estômago em direção ao poço.
e o meu peito em direção ao céu. Eu nunca o vira tão nítido. A cicatriz brilhante da Via Láctea era forte contra a grande tapeçaria de ébano que se assegurava sobre mim. Aprisionada ali diante daquela vastidão do céu, eu senti-me por um momento que poderia cair em suas profundezas infinitas. Olhei fixamente para aquelas estrelas, pequenos pontos de luz a 1 milhão de milhas de distância. Uma noção da ingenuidade vã me sustentou por mais algum momento. Espero que todos eles se lembrem de mim. Um único braço muscular se desenrolou da silhueta contorcida, traçando pelo ar noturno o caminho em direção ao espaço entre meu abdômen e meu peito. Seus dedos se uniram em forma de pá antes de desaparecerem da minha visão. Dedos vindos de baixo encontraram um caminho entre os meus lábios para abafar e segurar meus gritos. Cada respiração trazia para mais perto. Espasmos incontroláveis de terror sacudiam meu corpo com antecipação ao que estava por vir. Uma pressão pequena e firme abaixo do meu externo sinalizou a chegada. Pressionando minha carne, cada vez mais fundo ele ia. A agonia da minha pele e músculos se afastando diante do caminho perfurante do braço era horrível. Eu me contorcia em seu aperto, desesperada para fugir daquela dor indescritível. Mordi com força os dedos em minha boca, sem reação. Seu caminho e ritmo eram absolutos. Tudo o que veio foi um gosto de alcaçuz enquanto eles afogavam a minha língua em suas secreções. Fluxos quentes vindos da ferida desciam pelo meu estômago, ao redor das minhas costas. A mão inteira estava dentro do meu torso, os dedos se contorcendo em direção ao meu diafragma. A barreira entre as minhas entranhas e meu peito rompeu-se quando o pulso passou. A ferida em meu núcleo alargou-se para acomodar o antebraço, enquanto as suas unhas roçavam o meu coração. O horror assolou meu corpo violado enquanto os dedos se curvaram ao redor do prêmio. Cada pulso de sangue, uma nova revelação de agonia. Então, ele começou a puxar. A aniquilação de toda a minha forma, do dedo do pé ao couro cabeludo. Cada nervo do meu corpo estava em chamas. Meu peito e coração do inferno. Vasos sanguíneos esticavam-se e romperam-se conforme o braço recuava do seu esconderijo, estalando com alívios agudos de pressão que traziam mais e mais ondas de morte e desespero. A vela queimava silenciosamente enquanto a mão retirava o seu desejo carmesim. Com o corpo falhando, eu observei que ele erguia meu coração, que batia desesperadamente em direção à coroa aberta de sua cabeça. Muitas mãos arranhavam o ar, ansiosas por um gosto do órgão espamódico. A mão aproximou-se da flor faminta. Palmas fechando-se ansiosamente ao redor do tambor vermelho e, em um único movimento brusco, ele foi esmagado. A única coisa que eu vi antes que a escuridão reivindicasse a minha visão foram fitas de rubi saltando livremente em todas as direções. Eu acordei um pouco antes do sol cruzar o horizonte. Levantei-me na luz fraca. Farrapos de poeira de argila subindo comigo. Nenhum vento agitava os pinheiros. Pássaros enchiam o céu com canções e o ar fresco da montanha formava poças de menta em meus pulmões. A minha catedral de descanso, uma promessa de que a minha provação terminara. O poço havia sumido. Nada ocupava o seu lugar. Apenas marcas profundas de pneus na poeira da argila e um círculo de pedra de rio cheio de cinzas frias e carvão. Eu coloquei a palma da mão no peito, o ritmo como o de um trovão me cumprimentando debaixo das costelas. Nós não mudamos. Papai está feliz. Aquela garota está na minha cama. A coisa no poço não mentira para mim. E, enquanto eu deito aqui entre os frutos de cada desejo meu, escrevendo os detalhes macabros daquela noite, finalmente entendo o custo de querer e o preço da fartura.